Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que eu vos disse quando estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Onde estão os 12, os apóstolos? Lá nós vamos tomar as decisões. A igreja toma a decisão. A igreja. E como a igreja toma a decisão, nós e o Espírito Santo decidimos. É o Espírito Santo, queridos, que conduz a igreja. E é o Espírito Santo que precisa conduzir as nossas vidas nas confusões que nós vivemos, nas confusões que nós passamos. O Espírito Santo. Nós estamos na espera do Espírito Santo. Daqui a 15 dias vamos celebrar Pentecostes. Nós estamos esperando o Paráclito, aquele que Jesus disse que ia revelar todas as coisas, que ia ensinar todas as coisas, que ia falar todas as coisas. Meus irmãos, e nessa espreita, nessa espera do Espírito Santo, precisamos nos perguntar: qual é a nossa relação com o Espírito Santo? Qual é a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo e nós decidimos. Como que nós tomaríamos decisões mais corretas, mais centradas, melhores, e evitaríamos tantas confusões na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, no nosso trabalho, se nós chegássemos a essa conclusão: o Espírito Santo e nós decidimos. E por esse caminho, e por aquele caminho. Porque o Espírito Santo é aquele que nos revela a vontade do Pai. O Espírito Santo é aquele que ilumina a palavra de Deus na nossa vida e nos faz trilhar os caminhos do Senhor. É isso que o Senhor disse no Evangelho: quem me ama, guarda a minha palavra. E é o Espírito Santo, queridos, que vai fazer com que nós busquemos guardar esta palavra de Deus. Meus irmãos, eu sei que cada vez mais nós, cristãos católicos, nos metemos em cada confusão. E às vezes a nossa vida está uma confusão. Não é tanta coisa. Mas muitas vezes, essa confusão toda que nós vivemos é porque nós não estamos buscando ter essa intimidade com o Espírito Santo. E por que nós não estamos buscando ter intimidade com o Espírito Santo? Porque para ter intimidade com o Espírito Santo é preciso fazer silêncio.
É preciso dar tempo para conversar com Ele, para dialogar com Ele, para pedir a sua unção, para pedir a sua sabedoria, para pedir a sua graça. Isso é uma verdade que nós temos que reconhecer. Cada vez mais nós não temos tempo. Cada vez mais nós vamos nos deixando levar pelo frenesi da vida e já não paramos para escutar o Espírito Santo. Já não paramos para ouvir a palavra de Deus. Já não fazemos silêncio. Aí, com tanto barulho que nós escutamos todo dia e vemos todo dia, sem essa coragem de fazer esse silêncio, a gente vai viver essa confusão toda. Porque é o Espírito que nos revela a verdade. Diz um teólogo que o Antigo Testamento é o tempo do Pai. O Novo Testamento é o tempo do Filho, Jesus que se encarnou. E o tempo que nós vivemos agora, o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo. É o Espírito que conduz a igreja. É o Espírito que conduz a nossa vida. E repito, qual tem sido a nossa relação com o Espírito Santo? Quantas orações, quanta invocação do Espírito Santo nós temos fazendo no nosso dia, na nossa vida? Tão bonito quando a gente está numa igreja, passando numa igreja, em determinadas horas ou qualquer hora, na paróquia, às vezes quando eu estou rezando, chega alguém, ou quando eu chego para rezar já tem alguém, ou quando eu estou passando tem alguém ali, diante do sacrário, né? Muitas vezes em silêncio, olhando para o sacrário, pedindo o Espírito Santo de Deus, às vezes com a Bíblia na mão, às vezes com um livro na mão, mas ali, parando um pouco, tirando um pouco do tempo para ficar na presença do Senhor, para ficar diante do Senhor, para pedir a graça do Espírito, a sabedoria, o dom, a força, para poder lidar com as situações e com as confusões que vão, né? Nós começamos o nosso dia já pulando da cama, já correndo, vamos embora. É isso, e essa confusão invade a nossa vida. Essa confusão invade a nossa alma. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. E as pessoas mais sensatas, mais sábias, e as pessoas que têm mais paz no seu coração, diante de tanta confusão, são aquelas que, sem dúvida nenhuma, têm a capacidade de tirar um pouco de tempo para estar na presença do Espírito Santo. Isso é essencial, meus queridos. E precisamos redescobrir isso. Sem parar, sem escutar, sem fazer silêncio, é muito difícil a gente escutar a voz de Deus. Escutar a vontade de Deus. Escutar aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor para mim e para você neste dia. Eu sei e tenho certeza disso, que o tempo realmente é um problema, que a nossa vida é muito agitada, nós temos muitas coisas para fazer, e muita demanda, sem dúvida nenhuma, todos nós temos. Mas, às vezes a gente não tem tempo para rezar, mas a gente tem tempo para ficar no Zap, a gente tem tempo para ficar no Instagram, a gente tem tempo para ficar no Facebook, a gente tem tempo para ver os melhores momentos do jogo que a gente não viu ontem, ou do a gente tem tempo para isso. Então, acho que a questão fundamental não está simplesmente em que a gente não tem tempo na foto, que é uma questão, não tenho dúvida disso, mas a questão fundamental está como nós aproveitamos o nosso tempo e como nós temos gastado o nosso tempo. Acho que se a gente parar para pensar, e a gente vê nos nossos telefones, nos nossos computadores, a grande maioria, sem dúvida nenhuma, nem todos, nós vamos ver que a gente fica muito tempo. E a gente perde muito tempo com a cara na tela. Muito tempo. E tempo precioso. E muitas vezes gastos com distração, com coisas bobas, com desnecessário, que não vai fazer falta nenhuma na nossa vida. Aí, é claro, depois a gente não vai ter tempo para estar na presença de Deus. Aí, é claro, a gente não vai ter tempo para invocar o Espírito Santo. Aí, é claro, a gente não vai ter tempo para sermos íntimos do Paráclito. Esse que vai nos revelar todas as coisas. Aristóteles diz que a virtude está no meio. No meio, no equilíbrio.
É o Espírito Santo quem dá esse equilíbrio. O Espírito Santo e nós decidimos, é aqui o caminho, é aqui a direção. E eles foram, e graças a Deus. Vamos pedir a Deus esse dom e essa graça para cada um de nós. Né? Nessa espera do Espírito Santo. Nós estamos no mês de maio, né? E o mês de maio é um mês tão especial. Tão especial. Aqui a gente não sente muito, mas na Europa a gente sente. Eu morei na Europa um tempo e a gente sente muito, porque maio é o mês da primavera. Né? E a primavera é um mês maravilhoso, onde aquilo que era morte volta à vida, né? Renasce, a vida renasce. As flores, os frutos renascem. O verde, a paisagem muda completamente, né? O sol volta a brilhar. Então é maravilhoso. A primavera, o mês de maio, é o tempo da Páscoa. Sempre no mês de maio nós estamos no tempo pascal, que é o tempo da grande vitória do Senhor. O mês de maio é o tempo da espera do Espírito Santo, do Paráclito. O mês de maio é o mês de Maria, de nossa mãe. Não sei se a gente tem aproveitado, que o tempo passa tão rápido. E Deus quer derramar tantas graças na nossa vida nesse tempo, que às vezes a gente não aproveita. Mas ainda dá tempo de aproveitar. Ainda temos mais uma semana. Vamos pedir à Virgem Maria, ela que foi a cheia de graça, a cheia do Espírito Santo. Por que Maria sempre fez a vontade de Deus? Por que Maria sempre disse sim ao projeto de Deus? Né? E sempre teve decisões tão centradas, tão corretas em sua vida? Porque elas notaram. Ela parava. Ela ouvia. Ela tinha intimidade com o Espírito Santo. Que ela também nos ajude a sermos cristãos assim. Para que, sendo íntimos do Espírito Santo, pela sua força, pela sua graça, nós possamos enfrentar todas as confusões da nossa vida. Todas as tribulações que nós vamos passar, todos os dias. Né? Mas com o coração em paz. Não se perturbe o vosso coração, disse Jesus. Né? Com o coração em paz. E na certeza de que aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai decidir, será o Espírito Santo em nós. Aí está o segredo para a paz, aí está o segredo para a felicidade, aí está o segredo para que nós, sejamos pessoas centradas. Que saibamos tomar as decisões corretas nos momentos corretos da nossa vida, como fez a Virgem Maria, a flor mais linda que Deus plantou neste mundo que nós vivemos. Que ela nos ajude e assim seja.